Olá pessoal, professor Fabiano, novamente para trazer as dicas para vocês agora da etapa 1 de História. Nós vamos começar na origem do universo, a pré-história, e vamos aí até o início da Idade Moderna, certo? Estudar História então é importante para a gente adquirir conhecimento e podermos aprendermos com o que nos antecedeu, aprendemos com os erros e podemos evoluir para termos um futuro mais próspero através da história. Se nós não estudarmos história, nós não aprenderemos com os erros e vamos perpetuar erros, vamos repetir erros muitas vezes. Então a importância do estudo da história é para termos aprendizado dos erros e evoluirmos os acertos para termos um futuro mais promissor e mais qualificado. Então, a história é dividida em linhas de tempo: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho de cada etapa dessa divisão da história. Então, a pré-história. Pré-história ela não tem uma data específica concreta porque não havia registro de histórias, por isso é chamado de pré-história. Pré-história é antes dos registros, antes da escrita propriamente dita. Então, se fala em 5.000 a.C., 3.500 a.C., esse período da pré-história, que ele é dividido no período paleolítico, no período neolítico e idade dos metais. No período paleolítico, então, período da pré-história, onde havia instrumentos rudimentares, mal elaborados, o homem não dominava o fogo, vivia em agrupamentos, era nômade, era caçador e coletor, vivia buscando alimentos, né? E tinha dificuldade de interagir com a natureza, o que diminuía muito a sua expectativa de vida. Era caçado por feras, morria muito de frio. Pra você ter uma ideia, ele tinha uma expectativa de vida um pouco entre 20 e 25 anos de idade. Os primeiros hominídeos do Paleolítico vão ter aí também entre 1 metro, 1,15 m de altura, 1,25 m de altura, a especificação deles. Depois do período Paleolítico vem o período Neolítico. Antes de Cristo, as datas são contadas de forma retroativa, então de 10.000 a 4.000 a.C., tá? O Paleolítico vai ser superado pelo Neolítico nas questões de desenvolvimento da agricultura, criação de animais. Então, quando eles dominam a agricultura, criam animais, eles deixam de ser nômades, passam a ser sedentários, ou seja, eles têm residência fixa para morar. Isso faz com que eles aumentem a expectativa de vida, dominem o fogo e aí começa uma evolução muito grande. Aliás, o período, vai ter lá no trabalho de vocês, a pré-história é o período mais longo das fases da história, é o mais intenso, com maior quantidade de anos, é a pré-história. E a nossa história atual, a contemporânea, é que tem menos períodos históricos até o momento, tá? E aí vem, nesse período do Neolítico, vem os instrumentos mais eficazes, pontiagudos, e eles descobrem o metal. E junto com o fogo, então, fazem instrumentos bem mais elaborados, bem mais eficazes, que vão ajudar eles a dominar mais a natureza. Enxadas, foices, facões, que a gente conhece até hoje, são criados na pré-história. Aliás, também uma grande invenção é a roda. Também foi criada lá no final do período da pré-história. Então a pré-história foi um período de muita evolução na história da humanidade, com vários inventos, né, que nós usamos até hoje. Com o surgimento da escrita, então começa a história. Pré-história antes da história, não tinha escrita, apenas eles pintavam as artes rupestres, pintavam em paredes, em materiais rochosos, com sangue de animais, com excrementos da natureza, pintavam suas plantações, suas caçadas, seus nascimentos dos filhos, mas não tinha uma escrita. Quando o homem desenvolve então a escrita, então acaba para a história, começa a Idade Antiga, a história propriamente dita, e aí surge um Estado, porque eles se tornaram, com a agricultura e criação de animais, se tornam sedentários, fixam residência e aí começa a ter cultura, civilização, casamentos, começam as primeiras civilizações dessa forma aí. Tá? Então, a escrita e o Estado são os dois elementos que dão início à história. Aí os povos da antiguidade, vários, mesopotâmicos, hebreus, fenícios, persas, egípcios e os dois mais importantes, gregos e romanos. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, mas mais especificamente, porque vai perguntar mais para vocês também, com ênfase lá na prova e no trabalho, gregos e romanos. Vamos então aos mesopotâmicos. Mesopotâmia significa região entre rios. Aliás, as civilizações todas são hidráulicas. A base da economia, evidentemente, é a agricultura, não tinha ainda indústrias. Então, eles vão ser sempre grandes civilizações à margem de rios.
Tigre, Eufrates, Nilo, Ganges, são sempre as civilizações em torno de grandes rios. No caso da Mesopotâmia, povos entre rios, assírios, babilônicos, caldeus, sumérios, vão viver entre esses dois rios, vão se revezar nas civilizações ali entre esses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Tá? Eles vão criar os jardins suspensos, a escrita cuneiforme, que é uma escrita ainda, não é uniforme como a nossa, hoje de letras, ela é muito difícil de entender, com vários caracteres. O primeiro código de leis, chamado Código de Hammurabi, vai surgir na Mesopotâmia. São militaristas, como todos os povos da antiguidade, eles conquistam, né, novos territórios e defendem os seus. Então a base deles é expansionista e militarista. Importante, todos os povos que a gente estuda na antiguidade, eles são politeístas. Guardem isso. Politeístas é que tem crenças em vários deuses. Os deuses são vários. O único que vai ser exceção é o povo da Bíblia, que nós estamos, é o povo hebreu. O povo hebreu é monoteísta, um único Deus. Tá? Mas os demais todos são politeístas. Os fenícios também estão politeístas. Eles já praticam muita atividade naval, constroem navios, são grandes construtores de navios, tá? E com isso se tornam comerciantes. O primeiro alfabeto, de fato, código de letras, eles que normatizam, um pouco parecido com o nosso, um pouco mais, tem mais letras do que o nosso, mas era um pouco parecido. E era fonético, ele já criava sons, o fonema. E várias cidades autônomas, cidades independentes entre elas. O exemplo do alfabeto, então, dos fenícios, que foi inventado por eles, muito parecido, próximo do nosso, né? Mais próximo do nosso. E também eles inventaram o vidro, isso que nós temos nas janelas. O vidro que nós usamos até hoje é uma invenção dos fenícios. Os hebreus, então, o povo da Bíblia, que conta a história deles do povo escolhido por Deus, né, que foge da escravidão do Egito, monoteísta, ou seja, o único Deus, Deus Yahvé, né, o Deus presente, um povo patriarcal com lideranças e o povo então que busca a libertação, sair da escravidão e seguir novamente os princípios religiosos, os princípios de Deus. Conta-se lá na Bíblia, é a história que a Bíblia conta. A história não nega a questão bíblica, mas, por exemplo, passagem do Mar Vermelho. Historicamente aconteceu, sim. A Bíblia conta o fato do milagre, do cajado que abriu o mar, e aí o povo escolhido passa e o povo que vem atrás, escravocrata, no caso, fica engolido pelo mar. A Bíblia mente? Não, a Bíblia conta a história com os fatos que na época se usavam. É como tu contar uma história para uma criança, tu usa elementos para que a criança entenda aquele sentido. Na Bíblia, a presença de Deus era muito forte nesse período, então se conta o milagre dá veracidade à história. Para a história em si, o fato aconteceu, mas não houve a abertura do mar e a passagem do povo hebreu, e depois os egípcios ficou lá engolido pelo mar. Como os egípcios vinham com carruagens, eles usavam armaduras que pesavam 30, 40 quilos no deserto. Quando eles chegam no Mar Vermelho, eles não conseguem atravessar o Mar Vermelho com toda aquela parafernália. E aí então o povo hebreu, que não tinha essas armaduras, não tinha esse peso todo, vai conseguir então fugir pelo Mar Vermelho. Tá? Depois dos hebreus, o povo egípcio, então, vive em torno do rio Nilo, na agricultura do rio Nilo, os pastores, também criação de animais. Eles fazem a irrigação artificial para fazer terras férteis mais longe da margem do rio, que é uma coisa que a gente usa até hoje. Eles inventaram a maquiagem que se usa muito hoje, eles inventaram, porque como não tinha óculos escuros ainda, mas eram os homens que usavam muito, eles pintavam de preto em torno do olho, no rosto, para o sol, para a luz solar não refletir dentro dos olhos. Então a maquiagem, os preservativos com tripas de animais, foi eles que criaram também os egípcios, sem falar na arquitetura das famosas pirâmides, né? Que não tinha nenhum cimento, nenhum rejunte, todas as pedras, as pirâmides maiores tinham em torno de 30, 40 metros de altura, elas eram encaixadas uma pedra na outra. Então esse legado arquitetônico, muito importante para nós até hoje, vem dos egípcios. Pasta de dente também é algo que os egípcios criaram, que a gente usa até hoje, por incrível que pareça, são coisas hoje para nós pequenas, supérfluas, mas de grande valor, inventado pelos povos da antiguidade. Grécia, então. Como eu falei para vocês, a Grécia e Roma foram os que dois mais se destacaram. A Grécia, de novo, Mar Egeu, Mar Jônico, tá? Ela vai se destacar por
legados importantíssimos para nós até hoje. Por exemplo, a democracia, o governo que emana do povo, é uma invenção grega, surgiu na Grécia. Os administradores iam para os montes, para os lugares mais altos, e lá se reuniam com o povo e discutiam as questões da cidade. Então, por isso que vem a origem do povo ter o poder. O povo discutia, debatia e chegava, então, à maioria, discussão de ideias, e a maioria, então, vencia aquilo que a maioria achava mais preponderante naquele momento. Filosofia, que a gente já teve nos vídeos de filosofia, toda a explicação da filosofia, aquela questão da racionalidade, de um mundo mais racional, né? É uma invenção grega. Teatro, romance, comédia, drama, é uma invenção grega. Literatura e os Jogos Olímpicos, que nós temos até hoje, foi transferido os Jogos Olímpicos da última edição agora, eles são uma invenção grega, né? Em torno dos deuses do Olimpo. Inclusive, todos os momentos de guerra, se havia guerra entre povos, naquele momento dos Jogos Olímpicos era sagrado, tinha que parar as guerras para participar dos Jogos, né? Então, são legados importantíssimos para nós até hoje. A Grécia tinha cidades, as polis, isso foi perguntado no trabalho de vocês, as polis são cidades-estados independentes, cada uma tinha sua administração diferenciada. E duas dessas polis se destacaram, Esparta e Atenas. Atenas era uma cidade democrática, uma polis democrática, filósofo, literatura da arte, vivia mais nesse contexto assim, filosófico, artístico, democrático. E Esparta era uma cidade militarista. Lá as crianças, desde os 7 anos de idade, eram ensinadas a ir para a escola e eram ensinadas a artes de luta, manusear armas, confeccionar armas, estratégias de guerras. Então, eram duas cidades gregas, mas antagônicas, totalmente opostas no seu estilo de vida. Tá? Essas cidades-estados, então, vou apertar para vocês lá. Então, a Grécia, com as figuras da democracia, da discussão, do teatro, né, da filosofia, e Esparta militarista, sempre se preparando para as guerras. Houve uma disputa entre Esparta e Atenas, que foi chamada de Guerra do Peloponeso. Houve uma luta interna entre elas. Mas Esparta foi muito importante mesmo na guerra, isso vai perguntar para vocês lá de novo, presta atenção, nas guerras médicas, tá? Para recuperar colônias gregas. Como eles eram muito bem preparados de geração para geração, então os espartanos ajudam muito nas conquistas e nas defesas dos territórios gregos. As guerras médicas, então, é um assunto lá para vocês pertinente, tá? Roma, então, ainda antes de Cristo, né, vai ser um dos maiores impérios da antiguidade. O primeiro imperador romano vai ser Otávio Augusto, também vai perguntar lá para vocês, Otávio Augusto, então, é o primeiro imperador romano. Tem uma política expansionista, como as demais, ou seja, de buscar, através de exércitos, de lutas, novas conquistas. Escravista, quem era conquistado se tornava escravo. A base da pirâmide, aliás, de todas as sociedades da antiguidade, era escravocrata. Os escravos é a maioria da sociedade, porque todo mundo que era conquistado pelo exército se tornava escravo. Sociedade estamental, dividida em classes distintas, como a nossa até hoje também. Tem gente acima, classe média, classe pobre. Também já era dos romanos. E as duas principais classes, assim como hoje chamam-se burgueses e proletariado, né, burgueses são os donos dos meios de produção e o proletariado o povo, na época os patrícios era a elite romana e os plebeus o povo. Tá? E aí se destaca nessa política aí romana a famosa política do pão e circo, que a gente falou lá em filosofia também, onde os patrícios usavam então de uma artimanha que chamavam de atrativo no Coliseu, construíram o Coliseu Romano, e lá haviam lutas. Então, lotava aquele Coliseu e as pessoas, os plebeus, em vez de estar se organizando contra o desemprego, contra os altos impostos, a situação miserável deles, eles estavam lá se divertindo, alienados. Como a gente hoje, olhando televisão, novela, jogo de futebol, reality show, a gente fica alienado e nem se dá conta que estamos pagando um salário mínimo miserável, que a gente não consegue se sustentar com isso, que cada vez se cobra mais imposto da sociedade. Ou seja, enquanto a gente fica ali alienado no pão e circo de hoje, como acontecia lá em Roma, a elite fica manipulando ao seu bel prazer a situação que eles querem coordenar no jogo político. Tá? Passou por vários momentos, monarquias, repúblicas, isso também é um legado romano para nós,
Monarquia, como tem na Inglaterra hoje, por exemplo, ainda, e república, como tem na maioria dos países, começou a experiência em Roma, certo? No triunvirato lá, que houve no momento político de Roma, 3 homens governaram juntos num chamado triunvirato. 3, então, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Fizeram um governo conjunto, não na mão de uma pessoa só. Roma, então, vai terminar o seu grande império na medida que ele se divide. Há uma disputa interna em Roma, se divide em 2, se forma o reino de Constantinopla. E esse reino é invadido pelos bárbaros germânicos. Os bárbaros germânicos é um povo que apenas mercenário. Eles formavam grandes exércitos, conquistavam outros povos e fortaleciam o seu exército. E com isso eles só invadiam novos locais, novos povos, novas civilizações, e ali ficavam usufruindo do que esse povo tinha, da infraestrutura desse povo, das bebidas, da comida, do que eles tinham do bom, da roupa, da vestimenta, do ouro, do que eles tinham do bom e do melhor. Quando isso acabava, eles iam conquistar outro território, outro povo e assim por diante. Então a invasão bárbara germânica chama-se bárbara, né? Até hoje tem a expressão vândalos, porque quando tem um protesto, uma atividade e há uma atitude violenta, quebra-quebra, eles chamam de vândalos, porque um dos povos bárbaros germânicos eram os vândalos, que apenas invadem, apenas destroem, eles não se preocupam em produzir nada, eles pegam o que os outros já haviam produzido. Então, com isso, houve a queda do Império Romano. E aí, então, nós chegamos à Idade Média. Já falamos da pré-história, falamos da Idade Antiga e agora entramos na Idade Média. É exatamente quando esse povo bárbaro germânico, esses povos bárbaros germânicos, derrubam o Império Romano e aí eles implantam o feudalismo, o sistema feudal, na Idade Média. Essa Idade Média, então, que começa em 473 d.C., ela vai ser conhecida como Idade das Trevas. Por quê? Porque ela vai trazer primeira vez na história da humanidade que é um decréscimo, um retrocesso em vez de evolução. A pré-história houve domínio do fogo, desenvolvimento da agricultura, sedentarismo, houve avanços. Na Idade Antiga, os povos descobriram vidro, alfabeto, maquiagem, Jogos Olímpicos, democracia, enfim, houve avanços. E agora, pela primeira vez na história da humanidade, há um retrocesso na Idade Média, por isso que é chamada por alguns de Idade das Trevas. Houve uma ruralização. Como os povos bárbaros germânicos invadiram as cidades romanas, o povo fugiu para o meio rural. Então houve o êxodo urbano, as cidades se esvaziaram, isso foi negativo. A fé estava acima da razão. Tudo então era explicado pela fé. A igreja se aproveitou desse momento histórico e tomou para si o controle do pensamento da época. Então, a Idade Média, ela tira fora a ciência, tira a filosofia, tira a razão e coloca apenas a fé. Tudo é explicado pela fé. Tu é pobre, tu é escravo, tu está doente é porque Deus quis assim. O rei, o faraó, eles estão no poder porque são escolhidos de Deus. Então tudo é explicado pela fé. Tira a ciência, tira a medicina. Então isso é um retrocesso, para vocês entenderem bem por que a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas. Vai perguntar a característica desse feudalismo. Hoje o nosso sistema socioeconômico é o capitalismo, na Idade Média era o feudalismo. Quais eram as principais características do feudalismo? Economia de subsistência, ou seja, só se produzia para o próprio consumo, para o próprio sustento. Não havia excedentes, não havia comércio, não havia vida comercial, vida urbana. Apenas agricultura e pastoreio. Fortalecimento da Igreja Católica é outra característica do feudalismo. Os padres da igreja vão se aproveitar desse vazio administrativo, que foi a chegada dos bárbaros germânicos, e vão pegar para eles o domínio político também da situação. Relações de suzerania e vassalagem. Suzerano era aquele que tinha terras e vassalo era aquele que trabalhava para o suzerano, trabalhava nas terras. Então havia essa relação de poder, o suzerano e o vassalo. Tá? Sistema monetário, ou seja, não tinha moeda mais, havia apenas troca de alimentos nesse momento da história. E então tudo isso, a fé explicava tudo, todas as obras escritas, pintadas, esculpidas tinham que ser religiosas. Nenhum livro, nenhuma escultura retratava outro assunto que não fosse a religiosidade. Tudo era limitado à religiosidade. Não tinha comércio, não tinha vida urbana. Então isso vai trazer, não tinha moeda, isso vai trazer então, para esse momento, um retrocesso histórico e aí vai ser conhecido como Idade das Trevas. Até que então,
isso da Idade das Trevas, de 473 depois de Cristo até 1453, começa uma retomada. Nesses feudos, que eram unidades agrárias, era um grande acastelado onde se plantava lá dentro e a elite vivia do trabalho das pessoas, muitas pessoas começaram a sair porque havia uma taxa muito grande de impostos, corvéia, bananidade, tudo, tu tinha que pagar pela ferramenta, tinha que pagar pela terra, tinha que pagar a parte da produção. Então isso se tornou muito pesado. Então algumas pessoas começaram a fugir dos feudos e começaram a viver fora dos muros desses feudos. Isso foi chamado de burgo. Hoje nós chamamos de vila isso, né? Eles chamaram de burgo. Por isso que hoje o nome se dá burguesia, porque essa camada social começou a se formar fora dos muros feudais e aí começou ali a produzir, trocava alface por tomate, galinha por melancia, e aí começou a ter comércio novo. Então essa burguesia começou a revigorar ali, a crescer. E essa burguesia começa a tomar grande acúmulo de novo de riquezas. E aí vai patrocinar, então, uma série de reformas para derrubar o feudalismo, para voltar a ter novamente progresso e crescimento. Vai patrocinar as grandes navegações. Cristóvão Colombo, por exemplo, vai descobrir a América patrocinada pelos burgueses, dão os navios, a tripulação, eles dão alimentação, eles vão patrocinar. E vão patrocinar movimentos religioso, cultural e político para que haja, então, a derrubada da Idade Média e a retomada do crescimento. Então, a Idade Moderna, que começou em 1453, vai ser chamada de Idade das Luzes. Por quê? Porque vai ter uma retomada de novo do crescimento. A ascensão da burguesia, que vai primeiro patrocinar uma reforma religiosa. Como a religião tinha muito poder na época, só tinha uma religião, a católica apostólica romana, e eles dominavam o mundo, então a burguesia patrocinou um padre católico que vai protestar contra as atrocidades da igreja. A igreja vendia terreno no céu, a igreja vendia relíquias, pedaço da madeira da cruz de Cristo, pedaço do manto de Maria, vendia muito dinheiro isso, e vendia terreno no céu. Aliás, vendia o perdão dos pecados. Um rei mandava matar milhares de pessoas, ele ia lá pedir o perdão, e o perdão era dado mediante a terras. A igreja foi a maior senhora feudal, a igreja se tornou a maior dona de terras da história no feudalismo. Então a primeira reforma que tem que ser feita é religiosa. Então Martinho Lutero, que era um padre católico que não concordava muito com essas atrocidades da igreja, ele vai fazer teses, 95 teses, contra as atrocidades da igreja católica. E vai formar então uma nova religião, o protestantismo, a igreja luterana de Martinho Lutero. E aí vai começar então a tirar um pouco de poder da igreja católica que dominava a situação. Essa igreja católica, claro que não vai aceitar tão facilmente isso. Vai perguntar para vocês no trabalho lá, o contra-ataque da igreja católica. O que a igreja católica faz para amenizar a tentativa de tirar poder dela através do protestantismo, de Martinho Lutero? Ela vai então criar o Concílio de Trento, um concílio reúne todos a elite da igreja num lugar só e começa a pensar estratégias para não perder poder. O que eles criam então? A Companhia de Jesus, que aliás é os primeiros padres jesuítas que vêm para cá para o Brasil para catequizar os novos povos que estão sendo conquistados, descobertos, e vai fazer as cruzadas, reis então formar exércitos religiosos e vão atrás de recuperação de poder das terras que tinham perdido, e forma o Tribunal da Santa Inquisição, que era enforcamento de pessoas que contestassem a igreja. Os dogmas da igreja que fossem contestados, qualquer contestação à igreja era julgado nesses tribunais de Inquisição. Muitas pessoas foram queimadas, e o Joana d'Arc, um exemplo, eram taxadas de bruxas, porque não aceitavam, falavam coisas que a igreja não aceitava, e aí então eram queimadas em praça pública. Era feito pelo Tribunal de Inquisição. Essas três coisas, então, vai perguntar no trabalho lá. O Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, a Santa Inquisição e as Cruzadas foram a tentativa da igreja de não perder poder. Então, com as grandes navegações que eu falei para vocês, veio a descoberta do Novo Mundo, que é a América, e o Brasil, no caso. A Idade Moderna começou em 1453 e o Brasil é descoberto em 1500. Colombo chega aqui na América em 1492. E aí também precisa se mudar. Bom, vamos mudar, tiramos o poder da religião, criamos uma nova religião, vamos pensar diferente. O que fez, por exemplo, diferente? Até então, todas as missas do católico, só tinha missas, não tinha culto ainda, eram em latim. Ninguém entendia nada, aliás, não era para entender o que se fazia, era para não entender mesmo. Então, a primeira coisa que Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para a língua materna. Ele era alemão, vai traduzir para o alemão, e depois onde tinha uma igreja luterana, sempre a Bíblia era
lida, traduzida para aquela língua materna daquele local, para as pessoas entenderem. Mas é preciso, então, fazer uma reforma também no pensamento das pessoas. Então, se a burguesia patrocina a arte, patrocina o iluminismo e o renascimento, pintores, escritores, escultores vão agora fazer arte com outros temas, não só religiosos. Lembra que eu falei para vocês que na Idade Média só se podia fazer arte, escrever, pintar, esculpir de forma religiosa. Agora a burguesia patrocina artistas que vão expressar sua arte, vão escrever, vão pintar, vão esculpir com outros temas, com amor, com o corpo, que não seja apenas religioso, tá? E aí vai perguntar no trabalho de vocês lá, por exemplo, Michelangelo. Michelangelo vai fazer duas coisas importantes, marcantes nessa transposição da arte gótica, da arte clerical, né, da igreja, para uma arte mais humana. Ele vai pintar a Capela Sistina, com pinturas, com afrescos não só religiosos, mas bastante humanos, mas com traços humanos, e ele cria a Pietà. Pietà é aquela famosa imagem de Maria, mãe de Jesus, com Jesus, homem morto no seu colo, ou seja, Deus, o próprio Deus se fez homem e veio morar entre nós. Então essa imagem de Maria, mulher, ó, a mãe de Deus é uma mulher, e ele, Deus feito homem. Então essa imagem chama-se Pietà e já é então a demonstração de que através da arte eles querem mudar o pensamento religioso também. Tá? Nicolau Copérnico vai fazer a teoria heliocêntrica. Até então tudo a igreja dizia que a Terra era quadrada e a Terra era o centro, o Sol girava em torno da Terra, né? Como a gente sabe que é o contrário. Então, Nicolau Copérnico vai trazer a teoria heliocêntrica, que é comprovada hoje, que os planetas giram em torno do Sol. Até na Idade Média, então, se dizia que a Terra era quadrada, tinha infinito, tinha os abismos, e os mares levavam a abismos, e a Terra era o centro, né? Geocêntrica, a Terra era o centro do universo. Não, o centro é o Sol, a estrela, e nós somos um sistema solar. Nós temos a teoria heliocêntrica que vai surgir nesse período aí. Imagina a confusão que era isso. A igreja não aceitando e todo mundo sendo ensinado de que a igreja estava certa, a confusão que foi essa tentativa de mudar o pensamento através do iluminismo e do renascimento. Tá? Esses movimentos então buscavam o renascimento da ciência, não explicar tudo pela fé, médicos, remédios, né? Experimentação, fazer o empirismo, fazer a experiência, não botar tudo na conta de Deus, na vontade de Deus. Então é uma tentativa de colocar o humano no centro, o antropocentrismo. Na Idade Média, teocentrismo, Deus é o centro de tudo. Na Idade Moderna, agora, a burguesia patrocina pensadores, né, artistas, para que passem a imagem do homem sendo o centro. Então, quando tu vai para a Europa, hoje na Itália, tu vê muitas Davi, por exemplo, uma escultura de um homem nu. Por que aquilo? Porque era para mostrar o homem, a valorização do homem, não mais a coisa divina. Era mudar o pensamento artístico. Certo? Então, até aí, nós chegamos à Idade Média, então passamos pela pré-história, Idade Antiga e Idade Média e demos uma introdução já na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Na etapa 2, nós vamos ter um vídeo a partir da Idade Moderna até a Idade Contemporânea, que é a nossa atual. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.